Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a recuperação pós-exercício físico, né? A recuperação pós-exercício físico envolve muitas variáveis, na verdade. Vamos conversar, porque na verdade, na minha opinião, é pura ciência quando você faz um recovery adequado para o seu paciente, é assim que eles chamam, né, de recovery. E cada paciente é um paciente diferente, então a recuperação ela deve ser encarada como uma abordagem individualizada. Por isso que o ideal é que o profissional, o indivíduo que pratica um exercício físico em alta intensidade, ele seja acompanhado de profissionais que entendam um pouquinho dessa área de metabolismo para poder ajudar melhor os indivíduos, né? Vamos começar assim, independente de qualquer tipo de atividade física que você faça, você vai ter um estresse metabólico, você terá um estresse metabólico, né? E o que é esse estresse metabólico? Evidente, você vai se movimentar, você vai gastar o seu trifosfato de adenosina, que é a forma de energia que nós gastamos no nosso movimento. Você vai gerar esse débito energético, você vai gastar combustíveis, né? Então vamos imaginar que você vai fazer uma atividade física aeróbica. Você vai gastar o seu ácido graxo, se for o caso, vai oxidar esse ácido graxo na mitocôndria, ou você pode usar o seu milglicogênio, né? Usando o seu carboidrato também, que pode ser do metabolismo glicolítico anaeróbio, no caso de uma atividade mais intensa, mas vamos pensar no endurance, ele está lá queimando a glicose dele no metabolismo oxidativo. É lógico, se você conversa e fala de metabolismo oxidativo, a primeira coisa que vem na cabeça é o que? Radical livre. Então ele está fazendo radical livre. No caso da agressão metabólica, nós devemos entender quanto de radical livre ele está fazendo. Se ele estiver fazendo muito radical livre, evidentemente que ele terá lesão nas suas biomoléculas, né? A mitocôndria será talvez o primeiro alvo, né? Uma vez que é lá que a mitocôndria refará o seu trifosfato de adenosina usando o oxigênio. Então você tem o estresse oxidativo, ou seja, agressão por radicais livres. Essa agressão por radicais livres, depende da intensidade, vai gerar inflamação, porque o radical livre ele estimula o caminho inflamatório, ativando o sistema inflamatório, ou seja, você vai gerar, por exemplo, a ativação de fator nuclear de transição kappa-B, que gerará a inflamação. É lógico que tudo tem relação com a intensidade, né, de quanto radical livre você está gerando e, ao mesmo tempo, quanto de antioxidante você tem no seu organismo. Por isso que muitas vezes é ideal que você, depende da sua necessidade, suplemente substratos para moléculas antioxidantes, por exemplo, selênio para glutationa peroxidase, manganês para sulfoperoximutase mitocondrial, cobre e zinco para sulfoperoximutase citoplasmática, né? Você tem ativação também da NADPH oxidase. A NADPH oxidase merece também uma atenção, e aí quem que vai destruir o radical livre gerado pela NADPH oxidase vai ser a superoximutase extracelular, e quando você tem essa difusão de radical livre, a citoplasmática, assim como o peróxido de gênio gerado. Então você terá que ter a sua superoximutase, dependente de cobre e zinco. Então o zinco e cobre você também tem que ter no seu corpo, assim como o selênio. Selênio para glutationa peroxidase. Então, pensando assim, você pode gerar inflamação ou não, mas isso tudo tem relação com a intensidade. Mas com certeza você tem agressão metabólica. O que a gente não sabe, ou que você não pode ter certeza, é se essa agressão metabólica é o suficiente, por exemplo, para gerar um dano mecânico, ou para gerar uma lesão de membrana, ou para gerar uma lesão de miofibrilas, né? Se for o suficiente para isso, você tem que pensar em fazer a recuperação do tecido, que é outra abordagem no recovery que eles falam, né? É o que? É fazer o que a gente chama de reparo. Porque uma vez, se você tem, por exemplo, agressão da sua membrana celular, do miócito, né? Você precisa fazer regeneração daquela membrana. Se você tem agressão às suas miofibrilas, você precisa fazer regeneração daquelas miofibrilas. Então, o que você precisa principalmente? O seu organismo, depois de agredido, automaticamente ele gerará uma resposta de correção. Essa resposta de correção será maior ou menor dependendo do substrato.
Por exemplo, para suas miofibrilas, os substratos são os aminoácidos, né? Mas também vamos considerar que você precisará fazer alguns aminoácidos não essenciais, vamos considerar que você precisará de muitas coenzimas. Então, vitaminas e minerais são fundamentais nesse processo de recuperação. Imagina você que se você está lesando a sua membrana celular, eu sempre acredito que é ideal você induzir a produção de ácidos graxos, né? Ou mesmo ingerir ácidos graxos. Eu gostaria que você pensasse na possibilidade de ingerir ácidos graxos poliinsaturados para você fazer a reestruturação da sua membrana. E é lógico que toda reestruturação celular precisa do metabolismo de um carbono. O metabolismo de um carbono, por exemplo, é dependente de metionina, vitamina B12 e de ácido fólico, né? E aí você restaura seus processos metabólicos. Numa atividade resistida, geralmente a gente chega sempre à sobrecarga, né? Porque quando o indivíduo faz uma atividade resistida, que é uma atividade física anaeróbia, ele vai usar a glicose como substrato energético, mas, como eu disse, né, na glicose anaeróbia. Nesse caminho metabólico, o principal estresse ou agressão que ele terá será uma agressão mecânica, um dano mecânico que fará com que você tenha alteração na função da membrana, né? E a membrana será o principal indivíduo sobrecarregado do ponto de vista célula. Por quê? Quando você tem essa sobrecarga de membrana, você libera sinalizantes a partir da membrana que vão ser associados ao anabolismo. Se você quiser manter o sinal do anabolismo, já não é recuperação, é anabolismo em si. E aí você precisa de vitaminas, minerais e principalmente proteínas, com mais aminoácidos essenciais, por isso que eles usam muito o whey para essa finalidade. Nos dois casos, o indivíduo usa seu trifosfato de adenosina. Muito bem, ao usar o trifosfato de adenosina, ele vai gerar o difosfato de adenosina, que é o ADP. Quando ele faz a recuperação do ADP, e geralmente é sempre a creatina que leva essa energia para refazer o ATP, se você tiver falta de creatina, você terá o acúmulo de ADP. Na falta de energia, dois ADPs se transformarão um ATP em um AMP, ou seja, 2 difosfato de adenosina gerarão energia para refazer um trifosfato de adenosina, mas você fará um monofosfato de adenosina. Então a creatina é como se fosse um pré-recovery. Então o que é a pré-exercício recovery? O que faria a creatina então? A creatina você administraria no seu paciente, ela levaria a energia suficiente para refazer o ATP, né? Quando você não tem essa creatina suficiente para refazer o seu ATP, na forma de creatina fosfato, evidentemente, que é o sistema de transporte, o AMP gerado, que é o monofosfato de adenosina, ele sofrerá uma quebra. E essa quebra gerará adenosina. A adenosina fará o quê? Se converterá a hipoxantina, xantina em ácido úrico, e aí você, quando fizer uma molécula de ácido úrico, você fará 2 radicais livres superóxidos, ou seja, estresse oxidativo. E aí quem vai desmutar esse radical livre superóxido é a superoxidase citoplasmática, que é cobre e zinco dependente. Muito bem, então a creatina pode ser considerada um recovery? Na verdade, a creatina pode sim. Se você tiver creatina o suficiente, você não terá essa lesão pelo estresse oxidativo às miofibrilas. Mas se você tiver creatina o suficiente, quando você estiver no processo de recuperação, essa creatina será o que a gente chama de transportador de energia, porque quando você está em recuperação, você precisa de trifosfato de adenosina também. Então note você que o sistema de recuperação é um tanto quanto complexo, né? Mas é complexo, mas é bonito. Então imagina assim, se você gera, né, esses radicais livres em excesso, você terá agressão oxidativa. Então o antioxidante será um produto para recuperação. E esse antioxidante você pode usar inclusive antes, né? Desde que você use de forma racional. Por quê? Porque se você usar um antioxidante em excesso, você não terá várias das adaptações fisiológicas benéficas do exercício físico no paciente. Outro ponto importante é que, se você desenvolver a inflamação, você terá que fazer essa correção. Usar o anti-inflamatório antes, né, do exercício físico pode ser um sistema de recuperação. Depois do exercício físico também vai ajudar.
Então, recuperar um paciente do exercício físico é talvez uma intervenção pré e pós-exercício. Por isso que muitas vezes você verá, isso vai aparecer com certeza em grande quantidade, o que eles se chamam de recovery pré-exercício. Eu acredito que é uma tendência cada vez maior de se fazer produtos desse tipo. Administrar não antioxidantes de forma direta, mas substratos para fazer enzimas antioxidantes. Ou administrar, por exemplo, moléculas que têm um efeito anti-inflamatório bem pequeno, bem leve, né? Por exemplo, uma curcumina. Uma curcumina seria um excelente, né, recovery pré-exercício. Assim como a creatina também. Evidentemente que a creatina vai diminuir a lesão do paciente, porque se faltar creatina, você traz teste oxidativo ali meio no entremeado das suas miofibrilas, né? Então, como falei para vocês, é um exercício de ciência pura trabalhar com recuperação. E é lógico, se você fez atividade física, o exercício físico, se você precisa de reparo, você precisa de vitaminas, minerais e substratos. Substratos do tipo quem? Você precisa de glicose e você precisa de proteína, né? Aminoácidos. Outro ponto é o que a gente chama de fornecer o combustível novamente, porque quando você faz uma atividade resistida, você usa principalmente a glicose que está no seu milglicogênio, né? Lá no seu músculo. Então, que melhor momento para você repor, né, esse milglicogênio após você gastar? É quando o seu corpo vai estar num caminho acelerado para repor esse milglicogênio. E o ideal para isso é que você use uma proteína junto com um carboidrato ou mesmo a proteína com alta atividade insulinotrópica. Por quê? Porque esse efeito insulinotrópico vai propiciar com que a insulina suba. O aumento da insulina vai aumentar a captação da sua glicose e ao mesmo tempo esse aumento da insulina vai ter um estímulo biosintético, né? E aí você faz o que a gente chama de recarga de energia. O melhor momento para você recarregar uma energia é depois que você gastou energia, né? Então, pensando nesse fato, antioxidantes, anti-inflamatórios, produtos para reparo, todos eles vão ser úteis quando você faz a recuperação do seu paciente, né? E como é que você mede essa recuperação? Essa recuperação você vai avaliar pelos marcadores do dano. Né? É lógico que você não vai saber assim, como é que anda lá a fisiologia do músculo do meu paciente. Esse padrão nós não temos ainda, mas você tem como avaliar os marcadores de lesão. Se os marcadores de lesão diminuírem no seu paciente com o processo do uso do seu recovery, evidentemente que você está fazendo uma proteção dele. Nós usamos muito a creatina quinase, né, que é uma enzima que aumenta por extravasamento da membrana. Nós usamos a mioglobina, nós usamos citocinas inflamatórias. A contagem de células brancas seria uma boa ou uma excelente opção também. Às vezes a gente não usa muito, né? Quando você tem o dano miofibrilar e o dano à membrana, você tem exatamente essa perda de mioglobina e de creatina quinase. Alguns usam a desidrogenase lática, também aumenta quando você tem mais lesão. Mas o principal padrão, né, na minha opinião, é o clínico. É o sintoma da dor que o paciente vai relatar para você, né? Ele vai sentir aquela dorzinha, aquela sensação de dor. Por quê? Imagina você, por que você sente dor? Você sente dor porque tem um dano. Porque a dor é um sinal, né? A dor é como se fosse um sinal vermelho no trânsito que fala assim para você, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Ali aonde? No seu músculo, depois que você fez um exercício físico. Então é porque você teve com certeza um nível de dano. Se você não tivesse nenhum nível de dano, você não teria dor. E é lógico então que a dor é um fator fundamental. Marcadores de inflamação às vezes podem alterar, às vezes não, né? Eu vou anunciar um dado para vocês. Possivelmente, em alguns meses, vocês terão exames metabolômicos que poderão ser analisados no seu paciente para avaliar esse padrão, né? Por exemplo, um DNA oxidado a 8-hidroxideoxicoanosina ou mesmo um peroxilipídico, né? Isso vai poder ser feito, o peroxilipídico, por exemplo, vai refletir o dano à membrana do seu miócito. Agora, você pode usar outros exames, por exemplo, ácido úrico pós-atividade física, né? Então, você fez o exercício,
aí depois você faz o ácido úrico logo depois. Se o ácido úrico aumentou, o que ele mediu? Ele mediu a degradação do monofosfato de adenosina, do AMP. E por que você degradou muito o AMP? Porque você refez menos ATP. Então ele é um marcador de lesão? Sim, porque indiretamente, quando seu ácido úrico aumentou, você já faz imediatamente o cálculo. Para cada ácido úrico que você aumentou seu radical livre superóxido. Aonde? Lá no meinho das suas miofibrilas, né? Isso é associado à lesão. Não que você esteja vendo a lesão, mas você pressupõe a lesão pelo aumento do ácido úrico. E é lógico que sua creatina quinase vai aumentar, sua mioglobina vai aumentar, sua citocina inflamatória aumenta também. Então você vai ter o processo de lesão, né? A dor é um processo bastante confiável, né? A inflamação também. E é lógico que tudo isso é influenciado pela idade, pelo gênero, pela sua genética, a intensidade de atividade que você faz, além do tipo de atividade física que você faz e além do seu nível de treinamento. Ou seja, se você é um atleta já bem treinado, né? Você já tem muito tempo de treino, você terá menos lesão. A intensidade é fundamental, mas também depende muito dos nutrientes que você ingere. O modo, o tipo de exercício também. Então, se você ingere seus nutrientes, por exemplo, as vitaminas antioxidantes, aquilo tudo antes, né, e mantém seu corpo no status antioxidante muito bom, é lógico que você terá menos agressão oxidativa do que um atleta, do que um indivíduo que não tem essa dieta boa em antioxidantes, né? Então você pode usar até antioxidantes como recuperação. O que está acontecendo hoje? Eu estou vendo que particularmente 2021 para 2022, muitos estudos estão sendo publicados com o uso de polifenólicos como antioxidantes. Polifenólicos são antioxidantes e alguns são anti-inflamatórios. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo polifenólicos antes e depois, né? Antes e depois por quê? Porque você usando antes, você diminui a formação de radicais livres. Você usando depois, você usa também essa diminuição de radicais livres, mas também vai usar o efeito anti-inflamatório. Um bom produto pré-exercício para recovery é a curcumina, né? Mas você também pode usar um suco de frutas vermelhas. O que tem mais estudos é a cereja. Mas a romã também tem muito estudo, né? Mas eu não ficaria restrito a esses dois. Eu poderia usar, por exemplo, um suco de amora, um suco de mirtilo, um suco de cranberry. Todos eles têm essa mesma característica antioxidante. Você pode, por exemplo, e vamos tentar no final dessa nossa conversa montar alguns recoveries aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer? Depende do tipo de exercício, você terá geração de radicais livres, você terá um excesso de liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, a sobrecarga da membrana vai gerar um dano mecânico ao seu músculo, o próprio gasto de energia, assim como a geração de energia, pode gerar radicais livres de oxigênio e de nitrogênio. Você terá dano à sua matriz extracelular. Se você tiver uma sobrecarga de membrana excessiva, é lógico que você gerará o que a gente chama de permeação aumentada. E você terá um reflexo, por exemplo, na sua creatina quinase, na deshidrogenase lática e na mioglobina. E se você gerar estímulo suficiente, você terá dor por estímulo nociceptivo, principalmente das fibras A delta, né? A fibra tipo C já é mais dor crônica, então a fibra A delta responderá primeiro. São fibras mielinizadas, né? Então você terá esse dano e a dor é um padrão muito bom para você avaliar a qualidade da sua recuperação ou da sua prevenção da lesão. Porque você pode abordar a recuperação também dessa forma, né? Na forma de prevenção de lesão. A disfunção mitocondrial pode gerar radicais livres, mas o radical livre pode gerar disfunção mitocondrial. O que seria interessante você fazer? Num indivíduo que faz uma atividade física aeróbia, muitas vezes pode ser adequado você fornecer substrato para formação de enzimas antioxidantes, principalmente na mitocôndria, no caso manganês, no caso selênio, ou mesmo uma N-acetilcisteína para você formar glutationa, né? Seria importante você entrar numa atividade física com uma quantidade de glutationa já pré-alta, né? Ou seja, um nível adequado. E é lógico que esse estresse oxidativo vai gerar inflamação. A sobrecarga da membrana vai gerar inflamação. A inflamação sempre é sinal de um dano. A dor também é sempre sinal de um dano, mas a inflamação
é uma resposta a um dano para correção. Então, às vezes, a inflamação ela é necessária para recuperação, mas nem sempre a inflamação é necessária na atividade física. Por quê? Porque se você não tiver o processo inflamatório, você não precisa fazer a recuperação. O pessoal fala que a inflamação é associada ao ganho de massa muscular. Não é realidade isso. Nós sabemos que as principais patologias associadas à sarcopenia levam à sarcopenia pelo processo inflamatório. Então, o uso de abordagem anti-inflamatória sempre é muito importante. E o que você pensa em fazer? Sim, tipo, prevenir o dano? Vamos atenuar o dano, fazendo o que a gente chama de recuperação? Ou vamos corrigir o dano, melhorando o seu reparo? Outro ponto que você pode fazer também para recuperação é diminuir o dano oxidativo. Aí já é o que nós chamamos de recuperação pré-exercício, Isso é um conceito que eles estão falando bastante. Eu não sei se seria um conceito apropriado, Outro ponto que você pode avaliar também é o nível de amônia, O nível de amônia quer dizer o quê? Que você está usando sua proteína e você está quebrando sua proteína e gerando seus aminoácidos que você vai usar para energia. Isso não é interessante, Aumentar a sua insulina pode ser interessante, porque a sua insulina vai melhorar a recuperação. A sua insulina vai aumentar a captação de glicose, vai aumentar seu glicogênio. E a sua insulina também será associada ao estímulo do sistema de biossíntese proteica, Estimular o mTOR também pode ser interessante e diminuir a sensação de fadiga também é importante, Então, quando você avalia a recuperação, é interessante você antes ter uma ideia de como andam as citocinas inflamatórias do seu paciente. É lógico que você vai fazer uma creatina quinase, uma hemoglobina, uma desidrogenase lática, isso é meio que rotina. Mas lembra que a clínica é fundamental, é interessante você ter um dado de dor muscular, dor à palpação também é fundamental, Tem uma palpada para ver se dói. Muitas vezes o seu músculo não dói em repouso, mas você apalpa, ele está doendo, ou seja, você tem um sinal nocivo insuficiente para gerar sinal de dor, mas quando você dá um estímulozinho a mais, ele gera o sinal de dor por aumento da despolarização. O edema também é muito importante, então vários fatores são importantes. E o que você pensa em fazer? Primeiro, você tem que estimular o reparo, Lógico que esse reparo vai ser facilitado se você ingerir mais proteína, se você ingerir uma proteína rica em aminoácidos essenciais, se você ingerir vitaminas e minerais, Eu daria o ômega 3 nesse momento. Por quê? Nesse momento de reparo, você está inclusive reparando as membranas, Por que não tentar colocar mais ômega 3 nesse momento em que você está fazendo o reparo da membrana? Eu vou dizer para você que é uma possibilidade você introduzir ômega 3 nesse momento. Mas não fique só na proteína, vitaminas e minerais são fundamentais. Por exemplo, você precisa refazer a membrana do seu miócito. A membrana do seu miócito parte da premissa que você tem que ter a fosfatidilcolina ou etanolamina ou a fosfatidilcerina, mas principalmente a fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, você precisa da colina. Você pode ingerir a colina no seu recovery, Você não vê recovery com colina. Por quê? Talvez porque o pessoal não conheça o metabolismo suficiente para colocar uma colina. Eu colocaria uma colina na minha recuperação. Eu colocaria uma metionina em maior quantidade, porque você vai precisar fazer mais metilações, Metabolismo de carbono. Se o metabolismo de carbono é associado à regeneração. O ácido fólico num nível um pouquinho maior, a B12. Nós já estamos fazendo formulação aqui, A B6. Por que a B6? A B6 é fundamental na transaminação, para fazer aminoácidos não essenciais. De repente você está lá fazendo o seu recovery, você precisa de um aminoácido que você sintetiza, mas que você não ingeriu o suficiente. Você fará esse aminoácido a partir de esqueleto de carbono, usando o nitrogênio de outros aminoácidos, mas você precisa da B6 para fazer isso, Então a B6 é fundamental. E o que você tem que fazer também? Primeiro, você não pode esquecer da hidratação, Por quê? O seu solvente é a água. Todas essas reações metabólicas que eu falei vai acontecer de forma perfeita se você tiver o solvente na quantidade adequada. Então você tem que fazer o quê? Reidratar. O seu paciente tem que ser reidratado o tempo inteiro, ele não pode perder água, A gente às vezes não vê a diferença muito grande, mas é fundamental reidratar o indivíduo. E outra coisa é repor o seu combustível,
seria uma recarga energética. Geralmente a gente faz a recarga usando carboidrato, né? Por quê? Porque quando você precisar de gordurinha, você vai fazer. E você usa principalmente o carboidrato para isso, né? Então, na recuperação, você refaz seu ácido graxo usando carboidrato. É lógico que você poderia usar mais ácido graxo. Você poderia usar, por exemplo, um TCM. Por que um triglicerídeo de cadeia média? Porque quando você incorpora o triglicerídeo de cadeia média no seu triglicerídeo adiposo, quando você for usar, você vai precisar de menos mitocôndria, por exemplo. E é lógico, então, que na próxima atividade física, a carnitina não vai ser um fator limitante do seu metabolismo. Então, por exemplo, o TCM pode ser usado numa recarga de energia para você que está em repouso pós o exercício. Ou o carboidrato, mas quando você usar o carboidrato para fazer a recarga, você vai recarregar o seu glicogênio e o que sobrar você vai fazer seu ácido graxo. Mas lembrando que você não faz TCM no seu corpo, você faz ácido graxo de cadeia mais comprida, né? Você faz acima do palmítico para cima, palmítico, esteárico, né? Então você costuma fazer ácidos maiores. Então é ideal você também tentar modular essa composição de ácido graxo no seu tecido adiposo, fazendo chama de recarga energética usando mais triglicerídeo de cadeia média, que seria um excelente recovery se você souber fazer de forma correta, né? Você tem que pensar na inflamação, você tem que pensar no estresse oxidativo, né? Você tem que pensar na síntese proteica. Na verdade, quando você aborda principalmente a atividade resistida, você não pensa na síntese. Você pensa na síntese e na quebra, porque o que você foca é o que? É o ganho líquido, né? Você tem que pensar sempre nesse sistema. E o que vai acontecer? Uma proteína adequada sempre é fundamental, não só para você fazer suas miofibrilas, mas para você regenerar as miofibrilas agredidas, né? Principalmente por estresse oxidativo. Talvez daqui a alguns anos, entre a avaliação de produtos oxidados, como a nitrotirosina, como fator de avaliação de estresse nitrosativo agredindo as suas biomoléculas, no músculo especificamente, né? Mas por enquanto não tem isso, vamos embora fazendo meio que na cega, levados pela bioquímica e pela clínica, assim pela capacidade dedutiva. Uso de antioxidantes, proteínas e drogas anti-inflamatórias. Eu não vou dizer medicamento. Hoje você tem a possibilidade de usar, por exemplo, uma quercetina, que ao mesmo tempo estimula a biogênese mitocondrial, é antioxidante e anti-inflamatória, né? Ou a curcumina, que tem mais ou menos o mesmo efeito. Você pode fazer uso desse produto dessa forma e você também pode usar um suco de frutas coloridas, um suco de mirtilo também. Tudo isso junto, por exemplo, com whey protein, junto com ingerindo ômega 3 junto, né? Que na minha opinião seria bom usar ômega 3 nesse momento. E eu vou deixar bem claro que é a minha opinião, mas colocar um TCM nessa estrutura toda seria muito importante. Porque aí você faz essa recarga de energia, né? E existem vários produtos sendo estudados para recuperação. É lógico falar assim, o selênio é importante? Claro que é. O selênio é fundamental na prevenção da agressão oxidativa, né? Só que assim, o selênio sozinho vai funcionar? Não, não vai não. Eu não espero que funcione. Assim como, por exemplo, quando você pegar o cacau, né? O flavonoide do cacau, ter efeito antioxidante melhora a perfusão sanguínea. Outro ponto importante, melhorar a perfusão sanguínea é fundamental para a recuperação. Tudo bem, é fundamental para o exercício também, mas é mais fundamental na recuperação, porque você recupera no metabolismo oxidativo. Então você precisa de oxigênio, então você tem que dilatar suas artérias. Se você não dilatar suas artérias na quantidade que deveria, a sua recuperação não será suficiente, né? E você pode fazer vários produtos, por exemplo, você pode, vamos supor que você vai fazer um shake, né? Você vai usar o whey como base ali. Aí você coloca suas cápsulas de ômega 3 do lado, você pode jogar, por exemplo, o TCM em pó ali dentro, né? As suas vitaminas minerais. Se você não tiver no seu whey, você manda manipular um adicional de vitamina B12, ácido fólico e B6. Coloca uma colina, um gosto vai ficar meio ruim, você coloca a colina em cápsula, né? A colina vai servir para você fazer seu fosfatidilcolina para a membrana. E aí você faz ali, sei lá, faz um chocolate meio amargo junto, por que não?
né? É bom que vai deixar o seu produto mais gostoso, né? E o chocolate meio amargo, ou mesmo o cacau em pó, que seria até mais rico em flavanoides, ele dilataria a sua artéria melhor. Ao dilatar a sua artéria, você tem esse benefício. Mas você fala assim, não, eu vou colocar um suco de beterraba. Beleza. O suco de beterraba também cai muito bem nessa história. Só que aí você começa a beber coisa demais, né? Aí você fala assim, eu vou usar outro dilatador. Eu vou botar, vou aproveitar e vou pôr uma arginina dentro desse whey, porque o whey não tem arginina no tanto que eu quero. Você pode colocar arginina. Arginina, lembrando que a arginina é só o substrato para óxido de sintetase. Aí você soma esses produtos todos. É lógico que você tem alguns produtos que tem mais estudos comprovando. Por exemplo, o ômega 3, a vitamina D. A vitamina D. O praticante de atividade física merece um nível maior de vitamina D, né? A vitamina D é um hormônio calciotrófico. Lembra que a sua contração muscular depende de cálcio, né? Mas a vitamina D também tem efeito anti-inflamatório e aumenta a resposta imune inata. É lógico que você vai ficar menos tempo resfriado, evidentemente, menos tempo com infecções, isso vai ajudar você a melhorar a recuperação. Uma cafeína também é um bom produto para você usar, né? Uma creatina. A creatina é o que a gente chama de suplemento pré-exercício para recovery. Ele previne a lesão, mas quando você aumenta a sua creatina, você tem um efeito melhor no transporte de energia para recuperação ou mesmo para atividade física. A cereja, né? A romã. Então você tem várias opções de usar produtos, e alguns com bastante estudos mostrando o benefício. Só que você tem que montar uma formulação melhor, uma formulação sinérgica, né? Você fala assim, mas dá para fazer isso de forma simples? Dá, não é complicado fazer. Você pode, por exemplo, pegar um whey com malto, de repente colocar ali uma colina, colocar mais ácido fólico, vitamina B12, vai na farmácia de manipulação, pede para eles fazerem uma cápsula com colina, ácido fólico, B12 e B6, fala com o farmacêutico lá, ele tem a obrigação de saber o que você precisa. Ele tem a obrigação de conhecer essa parte aqui. Se ele não souber, ele vai estudar e vai poder te atender. Também dá um tempo, porque não é todo mundo que sabe essas coisas, né? Faz um recovery adequado, usa seu ômega 3 nesse momento que você está reconstruindo suas membranas, por que não? Né? E sobrecarrega seu TCM também nesse momento para você recarregar sua gordurinha que você gastou, se você é um cara de atividade física aeróbia, porque quanto mais TCM você tiver guardado nos seus triglicerídeos ali na gordurinha, melhor para você do ponto de vista metabólico. Lembrando que a grande vantagem é que o TCM não vai precisar da carnitina para sofrer a beta-oxidação. Então a recuperação é assim. Você vai usar seu produto para apoiar o seu metabolismo, vai ter o seu efeito fisiológico, você vai melhorar a sua perfusão sanguínea, você vai melhorar a sua recuperação e você vai fazer o quê? Você pode prevenir a lesão, e você pode recuperar uma lesão já existente da atividade física, evidentemente, né? A proteína é um bom produto para você começar a pensar nisso, mas tente usar uma proteína que tem um efeito sinotrópico, no caso o whey. A caseína já tem um efeito sinotrópico menor um pouco. Não seria interessante se você quer que você tenha um up metabólico? Porque se você for dar uma malta, a própria malta vai ter o efeito sinotrópico via fornecimento de glicose. Mas tudo isso vai trazer um benefício para você. Melhorar a recuperação. Lembrando que você não pensa em melhorar a recuperação se você não tiver, por exemplo, uma dilatação da sua artéria. Então, dilatar a artéria é fundamental, fazer tudo de forma sincronizada. Aqui você tem alguns produtos estudados para essa finalidade, né? A vitamina D, né? Inclusive sugerindo uma dose de 2.000 a 4.000, mas sempre olhar o nível plasmático do paciente. Tem o ômega 3 também, ingerir aí em torno de 2 gramas de EPA mais DHA por dia, né? Eles têm que ser ingeridos da refeição. A creatina é uma abordagem também muito interessante. A cereja, né, antioxidante. A beterraba, o suco de beterraba. A beterraba tem uma vantagem, porque ela tem um nitrato, mas ela também tem as betalainas. As betalainas são antioxidantes e são anti-inflamatórias. Betalaina é que dá aquela corzona para a beterraba, daquela cor. Eu não sei bem dizer que cor, aquele vermelho quase roxo, né? Então aquela corzinha ali é da betalaina, que você encontra também naquela pitaia, aquela mais escura, né? E o romã também, o suco de romã também tem demonstrado benefício, né?
Então eu usaria assim, se você tiver sucos, né, de frutas coloridas, seria uma boa base. Então a recuperação, você deve, é uma ciência e algo que é individual também, né? Tem que ser analisado paciente por paciente. A perfusão sanguínea, se você perguntar para mim assim, o que você prefere para recuperação, você pode escolher um produto só. E eu investiria na perfusão sanguínea, né? E aí, após a recuperação, eu falaria, olha, vai no nutricionista, mas pede no nutricionista te indicar uma dieta rica em proteínas, vitaminas e minerais, né? Pós-atividade física. E ali você faz em porções e vai ingerindo para fornecer os substratos para recuperação. Ou reparo que nós falamos, né? Focar a inflamação é fundamental. Você tem produtos caseiros que focam a inflamação, a cúrcuma, por exemplo, gengibre, né? Esses sucos de frutas coloridas todos têm efeito anti-inflamatório. Também tem efeito antioxidante, né? Também é um bom produto fazer isso. Você tem hoje produtos que têm a anexação da nanotecnologia, por exemplo, você tem a quercetina fitossomo, você tem a curcumina na forma de sanduíche polar a polar, que tem uma absorção muito melhor, né? A quercetina no mercado magistral, aí por isso que eu falo assim, procura uma farmácia magistral. No mercado magistral você tem a quercetina com 20 vezes a absorção. É um produto muito interessante. Você fala assim, mas quando que eu usaria? 50, 100 miligramas, uma quantidade mínima, né? A curcumina a mesma coisa, tem produtos que tem 10 vezes mais absorção. Hoje você tem mais tecnologia à disposição, você não precisa ingerir aquelas 1 grama de curcumina, aquelas coisas todas, pode ingerir menos, né? Substrato para rejação do tecido você tem que fornecer, são os aminoácidos, mas vitamina e mineral. Lembra que os aminoácidos não vão sozinhos se transformar, né? Você precisa de estímulo e coenzimas e enzimas. A recuperação ela pode ser pré-exercício ou pós-exercício, né? Hoje eles têm esse conceito de suplementação, pré-exercício para melhorar a recuperação. Seriam moléculas anti-inflamatórias, antioxidantes. O momento adequado para uso e a quantidade também você tem que analisar com critério, somente no tocante a antioxidantes. Eu usaria primeiro aqueles minerais que fornecem substratos para enzimas antioxidantes, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso e a partir desses materiais você consegue fazer uma formulação bem feita. Você pode até comprar seu produto na Body Shop, né? Chega lá numa farmácia magistral, pede aquelas formulações de um colina, ácido fólico, B12, para você ter uma dose adicional para recuperação, B6 também, né? O ômega 3 você consome à parte. Agora, por exemplo, os polifenóis. Você pode comprar uma quercetina fitossomo, uma curcumina, mas você pode, por exemplo, também tomar muito suco de fruta vermelha, fazer aquelas receitas com seu whey batendo em fruta vermelha, seria bastante interessante. O que você não pode pôr é o nitrato com essas frutas vermelhas, porque ele faz a interação e não vai dar um efeito muito bom do nitrato, né? Mas você pode, por exemplo, dilatar a sua artéria usando as flavonóis do cacau, naquele chocolate meio amargo, ou mesmo você pode usar o pó do cacau ali dentro também, que tem uma concentração muito boa de flavonóis, né? Você pode fazer essas opções, o mercado fornece isso para vocês. Então essa abordagem é interessante porque vai propiciar um melhor reparo no seu corpo, né? E vai te levar melhor preparado para a próxima fase, né? Ou seja, o exercício no outro dia. E aí você consegue uma recuperação melhor, tá bom? Legal, meninos e meninas. Essa era a aula gravada de hoje, né? Eu estou encerrando por aqui. Obrigado pela atenção, um beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.